Então sejam bem-vindos. Antes de mais, gostava de carregarem aí na subscrição e se gostarem do vídeo, coloquem gosto. Então, sem mais demora, o que eu vou falar neste vídeo é é a minha previsão, é a minha especulação, o meu palpite de como é que serão os próximos 100 anos, mais ou menos, até 2125, até o final deste século, digamos assim. Então, eu acho que para o ano, ou daqui a 2 anos, vamos ter uma policrise. Aliás, ela já se está a formar de há uns anos para cá. É o que se diz, é everything bubble. E para o ano, ou daqui a 2 anos, provavelmente uma recessão económica, que irá coincidir com o ciclo de 18 anos no setor imobiliário. O preço das casas, como é sabido, tem andado a aumentar, em algumas cidades mais do que em outras, mas acredito que mais tarde ou mais cedo vai haver uma correção no mercado. E o fim desse inflacionar da bolha vai coincidir com o fim do setor imobiliário, do ciclo do setor imobiliário, que são 18 anos. Então, eu prevejo que o pico irá ocorrer por volta de 2026, 2027, tanto no mercado de ações e no setor imobiliário, e depois irá seguir 4 anos de penúria, de penitência, durante os quais provavelmente entraremos numa recessão económica. Os preços das casas vão cair a partir daí, 2027, 2028 até 2030, uma vez que o poder de compra e a confiança no mercado vão diminuir, mas haverá uma recuperação e uma retoma em 2030 ou 2032. Esta situação será semelhante à última crise, a crise do subprime e a troika aqui em Portugal, quando as casas ficaram muito baratas no período de 2010 a 2015, mais ou menos. Nessa altura, quem tinha poder de compra conseguia fazer bons negócios. Não sei se alguns de vocês estão recordados disso. O preço das casas estava a 1/5 do que está agora. Eu lembro-me que em 2010 e 2011 o preço do ouro subiu muito. Era comum ver anúncios públicos de empresas a comprar ouro. Naquela época já se notava a formação de um topo e vemos isso acontecer novamente agora. O preço do ouro subiu e há muitos cartazes na rua a anunciar a compra de ouro. Isso sugere que alguma mudança ou algum reequilíbrio nas finanças está para vir. Penso que em 2030 ou 2032, após a queda e a subsequente retoma, iremos assistir a uma certa adoção de criptomoedas e à tentativa de criar um novo estandarte económico. Os Estados Unidos vão querer ser os primeiros neste processo, até lá irão imprimir muita moeda, provocando inflação. Isto irá servir o propósito de se posicionarem na Bitcoin, que funcionará quase como uma nova reserva de ouro, de valor, à semelhança do ouro, não é? Poderá ser criado um novo estandarte baseado na quantidade de reserva de bitcoins que uma nação possui. A partir de 2032, a inteligência artificial irá permear todos os aspectos das nossas vidas, desde as empresas ao entretenimento doméstico. Por causa disso, haverá uma crise no setor da indústria cinematográfica e televisiva. Será uma crise de entretenimento, porque cada pessoa estará distraída com as suas próprias expressões e imaginário. Cada indivíduo criará o seu próprio entretenimento. Vão surgir nichos onde as pessoas irão trocar o seu imaginário. A imaginação é, na sua essência, mais profunda do que a simples expressão de ideias ou opiniões. A imaginação é uma forma de comunicação que transcende as palavras. É visual, é auditivo e é uma cópia daquilo que se imagina. E a inteligência artificial generativa irá permitir isso, essa comunicação. Portanto, a inteligência artificial irá facilitar a partilha dessas criações diretamente do nosso imaginário, permitindo-nos entrar na cabeça um dos outros. Mas serão nichos, pois a maioria das pessoas irá querer manter o seu imaginário privado. Por volta de 2038 a 2040, os robôs humanoides estarão por toda a parte. Será uma nova tendência no consumo doméstico.
e serão vistos como itens essenciais, tal como um eletrodoméstico o é. Para alguns serão apenas eletrodomésticos, para outros serão mais um companheiro, até romântico e confidente. A relação com estes robôs humanoides será tão próxima quanto a que temos com os nossos smartphones. E serão aparelhos, então, em vez de serem smartphones, são aparelhos com braços e pernas que executam ações. Essa é a diferença fundamental, mas a adoção vai ser semelhante aos smartphones. A linha que divide um ser humano de um robô humanoide irá ser cada vez mais ténue, porque vão surgir leis para defender os robôs humanoides. Inicialmente, estas leis surgirão porque o desrespeito pela forma humana antropomórfica poderá levar as pessoas a desenvolverem comportamentos patológicos com outros seres humanos. Tratar mal um robô humanoide que se assemelha a um ser humano afeta psicologicamente a pessoa, podendo levar a um comportamento patológico com outros seres humanos. E esta preocupação é semelhante àquela que surgiu outrora com os jogos de computadores violentos e realistas. Claro, é discutível se há influência, mas no caso dos robôs é uma questão mais importante do que se fosse apenas uma imagem no ecrã, certo? Porque é um objeto, um objeto com o qual nós lidamos no dia a dia, na vida real, ao invés de um ecrã a 2 dimensões. Portanto, é diferente, é uma qualidade de influência diferente. É comprovado que maltratar animais domésticos, por exemplo, aumenta a probabilidade de uma criança ou adolescente se tornar violento com outras pessoas. E esta semelhança pode ser aplicada aos robôs humanoides. Então, os robôs humanoides vão ter direitos. A relação com os robôs será variada. Para alguns, então, serão apenas eletrodomésticos, para outros, mais como um companheiro ou um amante, e para outros ainda serão vistos como escravos, estabelecendo então uma nova hierarquia social, uma relação de dono e escravo. Então aqui entramos noutro âmbito, que é, devido a esta relação de escravatura com os robôs humanoides, a sociedade irá desenvolver ao longo do tempo um capitalismo tecno-feudal. Em alternativa ou em concordância, em outras nações, poderá surgir um comunismo tecnocrático. Portanto, são quase como se fossem 2 extremos a coexistirem no mundo, mas em nações diferentes. E claro, há de haver um misto de variações desses 2 extremos. Então, esta dinâmica será semelhante à da Roma Antiga, onde 2 terços da população eram cidadãos e 1/3 da população eram escravos. Os robôs humanoides, enquanto nova classe social, irá permear a sociedade e irão trabalhar para nós, tal como os escravos na Roma Antiga. Esta dinâmica levanta então a questão: o que farão os cidadãos quando o trabalho estiver todo feito? Na Roma Antiga, os cidadãos tinham os seus escravos pessoais, as mulheres conversavam e realizavam tarefas menos trabalhosas em casa, e os homens, após irem para a guerra, participavam em fóruns e debatiam política e, portanto, o desígnio da nação, não é? Do Império, ou antes ainda da República Romana. Depois também discutiam filosofia, o propósito do ser humano. E eu acredito que faremos o mesmo no futuro próximo, quando teremos essa nova classe social, representada então por robôs humanoides. Eu acho que nós, seres humanos, que vamos ter muito tempo livre à nossa disposição, vamos fazer algo semelhante. Vamos discutir mais política, filosofia. Política porque queremos antever e traçar, de certa forma, os desígnios da nação, do país, e filosofia porque questionamos mais a questão humana. Qual é a razão e o sentido e o propósito do ser humano e da vida no geral, não é? Então, acredito que faremos o mesmo, contudo, com uma grande parte da sociedade irá se limitar e entreter-se e apenas procurar satisfazer o estímulo pela dopamina, sem mais nenhuma razão, é mais um estilo de vida hedonista. Muitos de nós vamos fazer isso, vamos enverdar por esse caminho. E nós já estamos a ver isso de certa forma.
a adoção de redes sociais e o TikTok e tudo mais, já é uma busca de apenas satisfazer a dopamina num momento imediato. Por volta de 2045 haverá conflitos constantes em todo o mundo por causa de recursos naturais. Estes serão a principal razão das disputas, especialmente água potável. Os países desenvolvidos não se irão incomodar muito com estes conflitos porque as suas tropas serão compostas principalmente por drones e robôs humanoides a lutar pelos recursos contra verdadeiros seres humanos em zonas economicamente e tecnologicamente mais desfavoráveis. A baixa taxa de natalidade fará com que o sistema social esteja próximo do colapso, pois não haverá mão de obra útil para trabalhar e contribuir com descontos para a segurança social. O sistema social funciona como um esquema de pirâmide, embora seja um esquema útil na tentativa de dividir a riqueza mais uniformemente, e se a mão de obra falhar, torna-se difícil então sustentar a segurança social. Por volta de 2060, a sociedade irá se manifestar no coletivo como um superego. O que é que eu quero dizer com isto? Recorrendo à teoria de Freud, a psique individual é composta por o ego, o superego e o id. Então, aqui eu faço uma analogia com o coletivo social. Então, em 2060, nós iremos ser dominados pelo superego coletivo porque haverá poucas crianças. Então, este é um resultado da baixa taxa de natalidade. E o que é que isto incute em nós? As crianças são a expressão do id, da parte mais instintiva em nós, digamos assim, mais animalesca, mais instintiva, mais ausente de regras impostas pela sociedade. As crianças, sendo a expressão do id neste coletivo, porque representam um instinto espontâneo, ainda não condicionado pelas regras sociais e culturais, certo? Então, esta manifestação faz com que o superego seja mais dominante, porque não vemos, vai ser uma raridade ver crianças na rua. Então vai ser uma raridade de contactarmos com o nosso id coletivo. Vamos estar mais submissos num poder burocrático da sociedade. Muito sofisticado, muito tecnológico, é verdade, mas isso vai fazer com que nós não tenhamos então a manifestação do id e, consequentemente, irá resultar numa sociedade mais constrangida, mais balizada e normalizada pelas regras. Então manifesta-se de uma forma talvez mais pesada, ela colapsa sobre o seu próprio peso burocrático. Haverão muitos idosos, poucas pessoas jovens, sendo uma raridade ver crianças na rua. A sociedade será muito mais automatizada e regulada e vai refletir então o futuro do estado da existência humana nessa década. Por volta de 2070 irão ocorrer experiências genéticas para mudar a natureza do ser humano, e isto irá incluir o uso de tecnologia CRISPR para alterar geneticamente o ser humano, acrescentando nuances, como talvez mudar a cor da pele. Esta será uma nova moda ou tendência, tal como são agora as tatuagens e os piercings, e começa primeiro com aplicações médicas, mas vai evoluindo para outras formas de modificação humana. E por volta de 2080 irão existir os primeiros clones humanos e muita experimentação. Isto irá abrir uma caixa de Pandora e irá levar muitas questões filosóficas sobre a consciência e a simultaneidade de várias consciências. Se nós conseguirmos fazer um clone, na teoria, exatamente igual, que não vai acontecer, mas estas questões filosóficas irão surgir. Será que depois eu consigo ver através do clone? Será que eu vou ter a minha consciência separada? Se não for isso, então o que é consciência? É uma emergência física, de um processo físico, neurológico, ou é algo metafísico, por exemplo? É uma questão que se pode colocar, não é? Perto de 2100, a reprodução humana será tanto sexual como assexual. Irão existir nichos de pessoas conservadoras que irão preferir a família tradicional, isso vai existir sempre, homem e mulher, ter filhos de forma natural e constituir uma família, como no século XX também.
mais conservador, mas, no entanto, vai haver uma diversidade nas formas de reprodução humana, com muitos a adotarem a reprodução assexuada, por clonagem, o surgimento de úteros artificiais. E, portanto, esta previsão cobre o período de 2100 a, talvez, diria 2125. Então, eu não advogo estes cenários, eu só estou a falar aquilo que estou-me a pôr a adivinhar. Qualquer palpite está certo nisto. É só o meu palpite. Não quero que seja assim. Na verdade, não quero que seja assim. Não é a minha preferência. Mas acho que devemos estar preparados para o que der e vier. Quer dizer, nós não vamos viver até até 2100. Ou talvez sim, com os avanços médicos. Não sabemos. Mas seja como for, para quem tem filhos, para quem tem netos, o futuro deles vai ser muito diferente da nossa infância, por exemplo. Portanto, é bom pensar nisso, desde que não cause demasiada ansiedade nas pessoas. Não é esse o propósito deste vídeo, tá bem? É só colocar a questão no ar e especular, para quem gosta. Para quem não gosta, não o façam. Então, espero que tenham gostado deste vídeo, que tenha sido de alguma forma interessante. Deixem um like, façam subscrição e até a próxima.